Olá, vamos dar continuidade aqui aos comentários sobre o livro O Segundo Sexo, da autora Simone de Beauvoir. Eu estou no volume 1, né? E vamos falar sobre o capítulo 3, o ponto do materialismo histórico. O materialismo histórico ele trouxe importantes contribuições para o conhecimento humano, principalmente ao afirmar a humanidade não mais como apenas uma espécie animal, mas também como uma realidade histórica, que não sofre de forma passiva diante da natureza. Assim, a mulher, nesse contexto, não poderia apenas simplesmente ser considerada um mero organismo sexuado. Mesmo porque, até porque, se a gente for analisar pelo primeiro capítulo, a gente tem a mulher numa situação de domínio do mundo menos extenso e mais submetida à espécie na história humana. Mas o domínio das coisas sempre esteve atrelado ao domínio dos objetos, de algum instrumento material. E o que é que isso significaria? Se levarmos em conta um enfrentamento de homens contra animais selvagens, a mulher vai ter uma perceptível desvantagem física, mas sabemos também que essa diferença muscular ela pode ser anulada através de técnicas de máquinas que exijam o mínimo necessário de energia, fazendo com que o trabalho do homem e da mulher pudessem chegar num pé de igualdade. Isso vale também para a maternidade. Se o trabalho da criação, se esse ônus da criação não recaísse exclusivamente sobre a mulher, seria muito mais fácil suportar o fardo da criação, porque haveria uma contribuição da sociedade como um todo nesse processo. A Beauvoir continua seguindo o trajeto do capítulo, comentando a obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels. Ela tenta delinear, é uma obra que tenta delinear historicamente esse processo, onde inicialmente haveriam funções específicas para homens e mulheres. A caça e a pesca seria a atividade dos homens, enquanto as mulheres ficariam com as atividades agrícolas e domésticas. Essas atividades que as mulheres desempenhavam, elas tinham um papel econômico muito importante e com o tempo foi demandado um trabalho mais específico nessas áreas, fazendo com que fosse preciso utilizar recursos como a escravização de outros homens. Isso se deu principalmente com a descoberta do cobre, do bronze e do ferro. Com isso também começa a delinear-se o conceito de propriedade privada, e nisso passa a se incluir a mulher. E com isso as coisas começam a mudar. A transmissão da propriedade muda, o processo de transmissão de propriedade acaba mudando. O que antes era da mulher a todo o seu clã passa a ser de pai para filho. E assim começa a se desenvolver a estrutura patriarcal. A igualdade jurídica deveria então ser obtida para poder acontecer esse patamar de igualdade. Mas para isso a mulher precisaria entrar na vida pública. E isso foi um processo que demorou muito para acontecer e que isso começaria a se delinear de uma forma mais evidente no ponto de vista da obra na Idade Moderna, quando se era demandada uma atividade produtiva da mulher no período industrial, por causa da crescente demanda por operários, mas que devido a um velho paternalismo, impediria essa igualdade das mulheres com o homem. E que isso mudaria dentro de um sistema socialista, onde não existiria mais homem nem mulher, seriam todos trabalhadores em pé de igualdade. Apesar desses comentários, que a Simone de Beauvoir considera até bem intencionados, a síntese do Engels ignora alguns problemas. Não há uma garantia que seja apenas a propriedade privada e o abandono do modelo comunitário que tenha levado a visão subalterna da mulher como outro. O Engels afirma que o interesse move a busca do homem pela propriedade, mas de onde teria nascido esse interesse? Para Simone de Beauvoir, nós teríamos que olhar para a condição do existente. Para que o desejo de posse apareça, primeiro é preciso que o sujeito se afirme enquanto uma singularidade radical, afirme-se como autônomo e separado.
e que isso permanece uma mera subjetividade até que a gente encontre meios práticos de satisfazer isso. O ser humano, enquanto sozinho, é um ser jogado ante as forças da natureza. Ele identifica-se, então, ele identificava-se com o seu clã e via a partir disso a sua realidade. Sua realidade era uma realidade coletiva. Com a descoberta do bronze, com o desenvolvimento na idade dos metais, o homem pode se ver em seu aspecto criador, de dominar a natureza, de não mais apenas temer ela, de ser mais audacioso. Então, via-se com poder ver-se como singular, como autônomo. Mas para que isso tivesse acontecido, isso, primeiramente, teria que haver o desejo de que isso acontecesse. Aqui eu vou citar a Simone de Beauvoir, que fala com palavras mais bonitas do que eu. No totem humana, no território que ocupa, é sua existência alienada que o clã encontra. Quando o indivíduo se separa da comunidade, ele reclama uma encarnação singular. Cada um tenta apropriar-se de um pedaço de terra, de instrumentos, de trabalhos, de colheitas. Nessas riquezas que são suas, é ele próprio que o homem reencontra, porque nelas se perdeu. O homem passa a atribuir uma importância fundamental às suas coisas. Assim, a manipulação do bronze e do ferro foram mudanças fundamentais para que ocorressem essas alterações, pois nelas o homem viu-se numa ambição expansionista, e se seguirmos essa lógica, aquele contexto coletivista não fazia mais sentido. O homem não estava mais apenas satisfeito com a exploração de jardins, coletas em pequenos territórios, era preciso expandir. E isso explica, ainda assim, no caso, a Simone de Beauvoir afirma que isso não explica por completo a sujeição a que a mulher foi submetida, até porque essa transição poderia se dar de forma amigável. Mas por que não foi? De acordo com Beauvoir, isso se daria por consequência da consciência humana e da sua busca por soberania. Nisso existe essa categoria do outro, que ela tanto afirma durante todo o livro. Dessa forma, a visão do operário e da mulher como o outro, elas são distintas. No operário não há aquela base biológica que a gente já viu em vezes anteriores. E ele possui uma condição inerente de revolta da sua condição. Devido à vida em comum também que a mulher tem com o homem, ela acaba tornando-se solidária e confidente dele. E percebeu-se também que isso era uma coisa que ajudava na questão da capacidade reprodutiva, que acabou se tornando um fator muito importante. Nem a própria União Soviética e a sua ideia de abolição do conceito da família soube lidar direito com a necessidade de crescimento populacional e para atender às demandas da sua produção. E nisso sobrou para a mulher, que nesse caso ela se encontrou numa coisa que não era um dilema, não havia uma solução para aquele dilema da questão reprodutiva. Então, nessa circunstância, obviamente, nenhum Estado chegou a instituir uma situação como, por exemplo, um coito obrigatório, obviamente, mas foram preciso criar políticas que incentivassem a reprodução e o crescimento demográfico. E para isso, as políticas públicas, uma das alternativas seria deixar a maternidade como única saída possível para a mulher. Nisso entram as leis, nisso entram também os costumes. E nesse quesito, a União Soviética fez a mesma uso, o mesmo estratagema que qualquer outro país capitalista. Assim, a mulher não tinha como ser vista apenas como uma trabalhadora em pé de igualdade, porque ela também deveria ser uma parceira sexual para o homem. Dessa forma, assim como a psicanálise via os protestos femininos como uma manifestação viril, a visão de Engels, que separa mulheres meramente entre burguesas e operárias, ela é igualmente insuficiente para explicar a mulher como outro. Nem só a sexualidade, nem apenas a técnica podem explicar o fenômeno da mulher como outro. Por isso, a gente tem que continuar analisando o livro, continuar lendo a obra por completo, porque são muitos fatores. Então, nos vemos nos próximos vídeos.